Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. O convidado de hoje é Roberto Vertamati, membro do Conselho e diretor de Economia da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço e gostaria de acrescentar aqueles que estão nos assistindo. Espero que tenham um bom programa e que a gente consiga explicar aquilo que você vai nos perguntar. Perfeito. Bom, esse programa é transmitido pela internet no site www.tvsindepres.org.br. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. Para nós começar nosso bate-papo aqui, Roberto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as atividades, a função da ANEFAC. A ANEFAC é uma associação de executivos da área de contabilidade, da área de finanças e da área de administração, mas engloba também outras áreas, até pessoas que militam no judiciário também participam, em várias áreas. O objetivo da ANEFAC principalmente é o relacionamento de pessoas profissionais no intuito delas conseguirem profissionalmente melhorar nas suas carreiras, tanto de administração, quanto de contabilidade, quanto de economia, ou mesmo em outras áreas profissionais. É uma associação que já está no 47º ano de fundação, então ela é já bastante antiga, e tem entidades, tem representações aqui em São Paulo, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro e Salvador até esse momento, e provavelmente vai se expandir um pouco mais. Nós temos, durante o ano, programação de vários comitês que você reúne especialistas, por exemplo, da área de contabilidade, especialistas da área de economia para discutir a situação atual da economia, por exemplo, e emitir opinião. E nas outras áreas, diversas outras áreas, nós temos essa atividade na ANEFAC. Nós vamos realizar esse ano, excepcionalmente, um congresso, todo ano nós fazemos, é o 17º, fora do Brasil. Nós vamos realizar lá em Buenos Aires, agora no mês de maio, e o objetivo nesse ano é que a gente consiga analisar um pouquinho do aspecto econômico e profissional, esse relacionamento Brasil, Argentina, Mercosul, América Latina, esse é o objetivo desse ano. Perfeito, muito bom. Bom, o nosso tema de hoje é sobre a medida provisória 661 de 2014, aprovada no último dia 9 de abril na Câmara dos Deputados, e que oferece ao trabalhador a possibilidade de descontar 10% do salário na folha de pagamento para pagar a fatura de cartão de crédito. Roberto, primeira pergunta sobre esse polêmico assunto. Qual a origem dessa medida provisória? Quais fatos a motivaram? Eu vou dar uma dimensão dos números, mais ou menos. O empréstimo consignado no Brasil, hoje nós estamos no nível de 250 bilhões de reais. Deste volume, aproximadamente 60% são consignados de funcionários públicos ou empresas estatais. Mais ou menos 25% a 30% são os números dos aposentados e o restante são pessoas que conseguiram empréstimo consignado que trabalham em empresas do setor privado. O que se observou nos últimos anos é um aumento crescente do endividamento, mesmo tomando empréstimo consignado, que é um juro bem mais competitivo no mercado brasileiro. Ele é baixo, mas se você somar muitos empréstimos vai ficar alto, né? Uhum. E por outro lado, o cartão de crédito. O cartão de crédito tem um custo absurdo no Brasil. A taxa média de 12% dá quase 300% ao ano. Hoje é um absurdo. E se pensou ajudar um pouco o funcionário, o aposentado principalmente, com esses 10% de possibilidade de utilização de pagamento de cartão de crédito, mas um cartão de crédito especial que tem juros segundo as regras do INSS, que pode ser até no máximo de 3,5%. Então, o princípio é positivo.
É bom lembrar que até o momento ele só foi aprovado na Câmara, está indo agora para o Senado, vai ser uma outra análise. A perspectiva que nós temos é que ele deverá ser aprovado com alguns pequenos ajustes na situação atual. De qualquer forma, o que nos preocupa é o nível de endividamento. Isso está sendo feito porque as pessoas estão pagando muito no cartão de crédito e buscando uma alternativa para isso. Eu diria que ao nível de 40% do que você abate daquilo que você recebe, o aposentado recebe, é um volume muito alto. Isso pode favorecer mais ainda o endividamento. Lembro que recentemente a questão de 3, 4 meses, 3, 4 meses não, 6 meses, melhor corrigindo, o INSS permitiu, no caso do consignado, que fosse passado de 60 parcelas para 72 parcelas. Quer dizer, já são 6 anos que você pode se endividar, desde que tenha o limite de 30% ao mês em relação à sua renda, né? Então, nós entendemos que esse 40% preocupa. Esse é o ponto negativo, acho que, do projeto. Eu não sei se ele está contribuindo efetivamente para a conscientização da nossa população, dos nossos aposentados, quanto a esse aspecto de endividamento. Talvez não esteja cumprindo esse objetivo, isso que nos preocupa. O momento é oportuno em proporcionar a possibilidade de aumentar o endividamento da população no Brasil, Roberto? Eu não diria que o momento é oportuno. Na verdade, como o endividamento está muito alto, em função da situação ruim da nossa economia, esse endividamento está subindo. Eu entendo que é uma forma de tentar ajudar o aposentado. Eu entendo isso, perfeito. Mas da forma como está sendo feito, eu já comentei na sua primeira pergunta, eu acho que pode acelerar o endividamento das pessoas e aí você vai ter que buscar outras soluções. Talvez o melhor seria você abaixar ainda mais esses juros. Por que não? Os juros médios no consignado está da ordem de 2,5%, talvez abaixar para 1,5%, e ao mesmo tempo orientar o consignado, aquele que teve o empréstimo consignado, que consignado, apesar do juro ser baixo, é dívida e vai ter que ser pago, né? E você pode comprometer todo o orçamento da família com endividamento de 30% hoje, que pode passar a 40%. No caso do cartão de crédito, que é esse 10% adicional, as pessoas ainda no Brasil, infelizmente, de maneira geral, não sabem utilizar corretamente o cartão de crédito. Sabe que tem esse juro absurdo, isso é em função do sistema que nós vivemos aqui no Brasil. Se você buscar os juros do cartão de crédito nos Estados Unidos ou na Europa, eles são muito mais civilizados, se eu posso chamar assim. São da ordem de 3, 4% ao ano e não 12%. E por que médio. são mais civilizados, Roberto? Você tem vários aspectos que causam isso aqui no Brasil. Primeiro, a concorrência é pequena. Você tem praticamente 3 grandes bandeiras que trabalham no cartão de crédito. Então isso é pouco. Você tem poucas instituições financeiras no Brasil. Grandes bancos, somando os privados e estatais, você tem 6 bancos, que praticamente tem 85%. Isso acaba corroborando para uma competição menor no sistema financeiro. Os Estados Unidos são 8 mil bancos, a Alemanha é mais de 1.000 bancos. Nos Estados Unidos você tem muito mais do que 15 bandeiras de cartão de crédito, praticamente cada região tem a sua bandeira. Isso favorece a competição. E tem um outro aspecto que faz com que o juros seja tremendamente alto no Brasil. O brasileiro acostumou em ir lá comprar 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes. O brasileiro ainda raciocina. Muitos são jovens e não viveram a época dura da inflação mesmo, né? 1993, 94. E ainda estão com aquela mentalidade inflacionária na cabeça. Não, mas se cabe na prestação, eu pago. Se você está pagando a prestação, algum juro tem, ou no caso do cartão de crédito que não tem, que você paga em 5, 6, 10 vezes, quem está pagando esse juro por esse parcelamento de 5, 6 vezes ou mais é quem entrar no rotativo do cartão de crédito. Por isso que os juros do rotativo são, na média, 12%. Ok. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já.
Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o nosso convidado, Roberto Vertamati, da ANEFAC. Roberto, por que o crédito consignado é tão popular no Brasil? E qual a diferença dele em relação aos outros tipos de créditos? Crédito produtivo, crédito imobiliário? Muito bem. Hoje, a dívida das pessoas físicas, todas, aposentados ou não, está na ordem, no Brasil, de R$ 1 trilhão. Desse R$ 1 trilhão, o consignado já tem hoje 250 bilhões de reais. É um quarto já. É um número bastante expressivo. Por que chegou nesse nível já e tão rapidamente, em poucos anos, chegou nesse nível? Primeiro, juros bastante baixos. E por que eles são baixos? Porque ou é a folha de pagamento que garante na empresa, ou é o INSS que está garantindo o pagamento daquela dívida. Então, essa segurança permite que os agentes pratiquem uns juros bastante competitivos, digamos assim. E isso favoreceu tremendamente a esse nível de 250 bilhões já, e é o mais procurado ainda hoje. Lembro que no caso do consignado é sempre uma operação tripartite. O que eu quero dizer? O aposentado ou o assalariado procura ou a empresa ou o INSS, no caso do aposentado, ou uma entidade pública. Bom, eu preciso de um empréstimo consignado. A entidade pública, ou empresa, ou INSS já tem. Ela tem que ter o convênio com uma instituição para que possa ela funcionar como controle do nível de endividamento de 30%. Agora, esse nível de endividamento de 30%, as empresas ou o próprio governo que tem o seu funcionário que quer um empréstimo consignado, ela tem o controle desses 30% do consignado. Outras dívidas que o funcionário vier a ter, mesmo o imobiliário, ela não tem esse controle. Então, muito provavelmente, o 30% no consignado é o limite para o consignado, mas ela deve estar endividado em outros itens, um deles o cartão de crédito. Por isso a preocupação de aumentar mais 10%. Né? No caso, essa é uma modalidade, então, hoje muito procurada. Você estava dizendo de outros meios de financiamento, você tem vários financiamentos bancários. O próprio cartão de crédito é uma forma de financiamento se você não pagar tudo no vencimento. Você entra no rotativo. É um financiamento. Você está pagando 12% em média. Né? O imobiliário é outro tipo de financiamento. Normalmente tem o imóvel dado em garantia, né? E os juros aí hoje estão na ordem de 9%, 10% ao ano. Né? No caso do financiamento de veículos, também é uma outra modalidade. O veículo é dado em garantia, por isso os juros praticados também são na ordem de 1%, 2%, porque o bem está dado em garantia. Eu quero te perguntar sobre, na questão do crédito consignado, a inadimplência é menor, mesmo que tenha atingido esse montante hoje de 250 bilhões de dólares? 250 bilhões de reais. Bilhões de reais. Isso. É significativamente menor, significativamente. Hoje a inadimplência média de todas as pessoas físicas estão na ordem de 8%. Toda a inadimplência desse 1 trilhão. No caso do consignado, não chega a 2%. Por quê? Eu disse que é uma operação tripartite. Então, o próprio governo que permitiu o funcionário tomar um empréstimo ou empresa acaba controlando isso e ele é a garantia do pagamento. Então, o funcionário queira ou não queira, vai ser descontado do salário dele mensal.
Esse patamar de 8% no Brasil hoje, ele é maior ou menor? Qual é a evolução desse patamar? Em função do momento econômico que nós estamos vivendo, esse patamar subiu um pouco de um ano para cá. Eu diria que é um patamar bastante alto. Se você comparar o nível de endividamento das pessoas físicas, Brasil e outros países, no caso dos Estados Unidos e Europa, a inadimplência está da ordem de 4%, quer dizer, a metade do que é a inadimplência no Brasil. Então, o nível de inadimplência no Brasil é alto. O 8% é um número importante, é um número muito alto. Quando você fala do cartão de crédito, agora entrando só num específico, por exemplo, aqueles que entram no rotativo, que pagam 12% ao mês médio de juros, a inadimplência deste segmento é da ordem de 30%. E por que esse nível é tão alto, Roberto? Porque a pessoa perde o controle e não consegue pagar. Quando você tem uma recessão, você tem uma outra complicação. As pessoas começam a não ter um crescimento real de salário, por exemplo, que está acontecendo nesse momento, ou mesmo perder o emprego. E aí as pessoas que já tinham feito vários compromissos de pagamentos mensais acabam se descontrolando. Esse é a consequência, ou a causa, melhor dizendo, dos 8% de inadimplência que nós temos no Brasil. E qual é a tendência de crescimento desses 8%, por exemplo, nos próximos anos? 2, 5 anos? Eu diria que a tendência é de subir um pouco esse ano ainda em função do nível da economia que está bastante baixo no Brasil. A minha expectativa é que a partir do próximo ano essa perspectiva de crescimento no Brasil volte. E aí a economia girando acaba ajudando todos os segmentos, inclusive os inadimplentes, a acertar. Quando nós tivemos momentos bons na economia brasileira, com crescimento expressivo, o nível de inadimplência era muito menor. Chegou a 6,5%. Ainda alto, mas aí é uma outra característica do brasileiro que eu já disse, que ainda está acostumado com o excesso de inflação. Mas ajuda muito a economia melhorando. Eu espero que a partir do próximo ano a gente melhore a economia e a inadimplência tende a cair a partir do próximo ano. Roberto, e com essa tendência de aumento da inadimplência, o projeto está na contramão do que tende a acontecer então, né? Porque ele vai possibilitar mais endividamento da população? Esse é o ponto que eu estava comentando com você da minha preocupação. Ele pode, num primeiro momento, ser positivo, e ele parece positivo, que é ajudar as pessoas, mas ele pode causar mais inadimplência, sim, porque as pessoas vão ficar mais endividadas. E lembro aqui o que eu estava comentando, né, que o 30% para 40%, mas estou falando do consignado 30% e 10% no cartão de crédito, esse cartão de crédito especial INSS. Fora isso, tem outras dívidas. E se eu falo de aposentado, uma dívida hoje terrível do aposentado é remédio. Isso não está computado na dívida, né? Não que ele compre, ele até está comprando remédio afiado, mas na verdade a compra de remédio do aposentado é uma necessidade mensal. Roberto, é normal, da natureza humana, né? Pela idade e tudo, mas é uma outra componente do gasto. Então, o saldo, qual é o saldo desse projeto por momento? Ele é mais positivo, ele é mais negativo? Da sua opinião? Eu entendo que, na minha opinião, ele não é positivo para o empregado. Ele vai ajudar o empregado, computando todos os itens. Eu sei que a vontade é ajudar, mas ele vai acabar incentivando mais ainda o endividamento, mais ainda o descontrole das famílias. Esse é o ponto negativo que eu acho que, na minha opinião, infelizmente sobrepõe. Tá. Você falava no começo da nossa entrevista sobre a questão do teto de endividamento, né? E também sobre o comprometimento de 30% do salário do trabalhador hoje. Quem cuida dessa fiscalização? Todo consignado é uma operação tripartite. Se um funcionário da empresa privada ele quer um financiamento consignado, porque ele está precisando, ele tem que buscar a empresa onde ele trabalha, e a empresa, através do RH, vai fazer a aprovação a isso ou não. Provavelmente ela vai aprovar, porque vai ajudar o funcionário, e então a empresa acaba sendo esse controle do 30%, junto ao banco ou à instituição financeira a qual vai ser tomado esse dinheiro consignado.
Então, a instituição financeira, como ela tem a garantia de que mensalmente ela vai receber, porque vai ser abatido do salário, né? Então, a certeza de recebimento é praticamente 100%, por isso os juros ficam bastante comportados da ordem de 2% ao mês, que ainda é alto, hein? Mas diante do quadro dos juros no Brasil é a melhor alternativa. Perfeito. Roberto, para a gente encerrar aqui o nosso segundo bloco, qual a relação entre a inadimplência e a quantidade de crédito? É possível imaginarmos que quanto maior acesso ao crédito, maior a inadimplência? Em princípio parece, mas na verdade não é isso. O Brasil, somando todas as dívidas, aí não só a pessoa física, a pessoa jurídica também, e os empréstimos especiais, nós estamos hoje da ordem de 3 trilhões de reais. Esse número é aproximadamente 55% do PIB do Brasil. Se você olhar o contexto das nações, é um número baixo. Você tem o Chile, que é 80%. Você tem os Estados Unidos, que é mais de 100%. Você tem vários países da Europa que é mais de 100%. Eu não diria chegar nesse nível de endividamento que é a Europa, mas perfeitamente é cabível você chegar a 60%, 70%, é normal. E eu diria que a inadimplência não está diretamente ligado a esse nível de endividamento, mas sim a economia rodando normalmente, tendo juros mais civilizados, porque os juros no Brasil ainda são muito altos de maneira geral. Isso precisa mudar, e você vê os juros nos outros países, você fala de 3%, 4% ao ano em todas as linhas de crédito, Europa, Estados Unidos e mesmo alguns países aqui da América do Sul. Então essa componente juros, ela é equacionando ao longo do tempo, mesmo aumentando o nível de endividamento geral da economia, não significa que vai aumentar a inadimplência, é o que mostra os outros países, isso não aconteceu. Ok. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos em 1 minuto. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Padre Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101 8688 ou acesse o site www.sindepres.org.br. Sindepres, sempre trabalhando para você. Voltamos com o último bloco do programa Sindepres Entrevista. O nosso convidado de hoje, Roberto Vertamati, da ANEFAC. Roberto, o que deve fazer o trabalhador que já está endividado, comprometendo boa parte do seu salário com o pagamento de dívidas? Quais os primeiros passos para acertar a situação financeira? Eu responderia da seguinte forma. Dependendo da dívida, digamos que ele está endividado ou no cartão de crédito ou no cheque especial, que é os mais terríveis com relação a juros. Primeira coisa, se ele se sentiu sem possibilidade de pagar, vai procurar o agente financeiro e vai renegociar. Às vezes é preferível tomar um empréstimo bancário, que ainda é caro, 3,5%, 4% ao mês, para pagar essa dívida do cartão de crédito ou cheque especial, do que continuar com essa dívida que vai virar uma bola de neve e ele vai perder totalmente o controle. Sugestão que eu faço, primeiro, é essa. Buscar então a origem, quem deu a dívida, quem deu o dinheiro para você, buscar renegociar, alongar, discutir os juros, se pode abaixar ou não. Se é a instituição financeira, vai conversar com a instituição financeira, porque a instituição financeira também não quer perder o dinheiro, e se você ficar inadimplente você não vai pagar, né? Eu conheço vários casos aí de ajuste que a pessoa foi procurar e conseguiu, equacionou. Então a primeira sugestão é essa. Segunda, se está endividado, não vai se endividar mais, a não ser para equacionar a dívida. Não vai tomar outra dívida, não vai Isso assumir uma significa nova trocar prestação. juros, por exemplo? No caso de banco, você troca juros.
Nesse momento é preferível. Se ele não tiver condição de pagar, ou se for uma outra sugestão, se ele tem um bem, sugiro nesse momento ele vender esse veículo, pagar a dívida, andar só de ônibus ou de metrô, com as dificuldades que nós temos em cidades grandes, mas tudo bem, é preferível do que ele ficar aumentando a bola de neve da dívida. Vender um bem é uma outra alternativa. Outra alternativa, mudar hábitos. É comum nós brasileiros, e é normal também, no fim de semana, bom, vamos sair com a família, vamos almoçar fora, né? Vamos fazer um lanche fora, que é caríssimo, né? Muda o hábito. Talvez num primeiro momento que você está endividado, vá uma vez por mês só. Ou faça essa refeição especial dentro de casa, né? É preferível você fazer isso, né? Então eu diria que essas sugestões são importantes para que a pessoa se reequilibre no caso da dívida. Tem um outro ponto importante no caso do brasileiro. Infelizmente, a nossa educação brasileira não é preparada para a educação financeira. Você vai em países da Ásia, mesmo a China, Europa, Estados Unidos, as crianças têm educação financeira desde o ensino fundamental. É da natureza humana, nós precisamos aprender a trabalhar com dinheiro. E normalmente não se aprende. E vai se aprender no Brasil quando está endividado, quando não consegue mais pagar a dívida, infelizmente, né? Esses requisitos de aprendizado básicos, às vezes, ajudam a pessoa a ser feliz a vida inteira. Na verdade, era justamente isso uma das perguntas dos nossos internautas, né? Das pessoas que assistem a gente, né, Roberto? Falava justamente isso. Como mudar a cultura do endividamento no Brasil? Quem pergunta isso pra gente é Carlos Araújo, de Sorocaba, né? Então, é adequado que você ensine desde, por exemplo, uma criança essa questão financeira? Não é só adequado, mas é recomendável. Os próprios pais podem contribuir na educação financeira dos seus filhos desde pequenos, mostrando o valor do dinheiro. Claro, o dinheiro não é apanágio, o remédio para todos os males, mas você tem que aprender a usar, que é a ferramenta que a gente tem para comprar e vender coisas no mundo de hoje, em qualquer lugar do mundo. Então, essa preocupação dos pais, já no começo com as crianças, é importante. Quando vai no supermercado, são coisas pequenas, mas fazem diferença. Quando vai no supermercado, conversa com as crianças antes. Você vai com as crianças, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Você tem que ensinar, almoce ou jante antes de ir para o supermercado, e coisas desse tipo simples, mas que resolvem. Outra coisa, procure se instruir, esses pais e jovens, procure se instruir já. Você tem vários sites no Brasil hoje que já ensinam a educação financeira. Mesmo o Febraban, mesmo bancos têm a preocupação e tem nos seus sites, todos os bancos têm, orientação financeira para você sempre estar no equilíbrio. Porque eles também não querem que você fique inadimplência, porque eles não vão receber. Então até os bancos têm, e você tem vários sites que instruem, tudo gratuito. Você pode acessar, 1 horinha por semana. Se preocupa lá, aprender um pouquinho como é que é o controle disso, como é que eu faço o uso eficiente das coisas que eu compro e assim por diante, né? Ok. Roberto, Brenda Santos, da capital São Paulo, pergunta o seguinte, não é uma pergunta direta, mas ela fala o seguinte, essa histórico turbulento que o Brasil teve na questão financeira, como por exemplo Plano Real, isso não disciplinou o brasileiro, não fez com que ele tivesse mais cuidado com a questão financeira? Olha, infelizmente, acho que a pergunta dela faz todo sentido. Mas, infelizmente, o brasileiro sofreu vários planos e planos tumultuadíssimos, né, que prejudicaram muito o brasileiro ao longo da história aí, mas, infelizmente, o brasileiro não aprendeu. Por quê? Porque o fundamento, o básico, começa ali na escola, começa na escola fundamental com essas noções básicas, e o brasileiro nunca teve isso. O próprio governo federal, há 1 ano e meio atrás, soltou normas para que as escolas começassem a se preocupar com a educação financeira das crianças, mas até o momento ainda não está efetivado. Isso é importante, eu acho que tem que fazer isso sim. Essa preocupação é tremendamente importante. Perfeito. Kaique Souza, também da capital São Paulo, pergunta o seguinte, é um trabalhador terceirizado inclusive, o que a MP 661 vai impactar na vida do trabalhador terceirizado, né, na vida financeira?
Não sei se tem algum impacto direto, esse impacto do qual você já colocou aqui vai ser no trabalhador de uma forma geral. Eu diria que em aprovada a legislação do terceirizado, eu acho que o terceirizado fica mais seguro. Se ele trabalha numa empresa sólida, que é terceirizadora de mão de obra, eu acho que ele já recebe todos os direitos que ele tem que ter mesmo e não teria que ficar preocupado com isso. Mas como essa legislação está faltando, tem um vácuo aí de informações com relação a terceirizado, ela é importante no sentido de sacramentar todos os direitos que têm os empregados terceirizados, que são os mesmos direitos que tem o outro que não é terceirizado, perfeitamente, né? Para o trabalhador temporário que tem um contrato com menor tempo e que também o Sindipres representa, tem um efeito diferente? Tem o mesmo efeito que eu comentei anteriormente, que é ter uma legislação clara em que você possa se guiar em tudo aquilo que você faz. Essa questão do terceirizado, mesmo temporário, que você citou muito bem, é uma tendência mundial. Sim. O mundo inteiro está caminhando para isso, em que as pessoas se especializam e num determinado momento a empresa precisa daquela especialização que você tem e depois não precisa mais. Isso é uma tendência mundial e eu diria que essa legislação deixa claro todos os direitos que tem o terceirizado, mesmo que ele seja um terceirizado temporário trabalha 3, 4 meses, depois mais 3, 4 meses. Esse temporário, eu diria que na especialidade dele, busque se aprimorar mais ainda, porque ele vai ser muito requerido como terceirizado em diversos segmentos da economia. Ok. Roberto, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse sobre qual a sua opinião sobre o projeto de lei 4.330 que regulamenta a terceirização no Brasil. De maneira geral, ele é positivo, né? Eu sou favorável. Tem alguns pontos ainda nebulosos que eu espero que sejam aclarados no Senado, porque agora está no processo de votação no Senado, de maneiras que eu entendo que é positivo. Eu acho que eu dei uma resposta errada quando eu falei do 661, né? 661 é o 10% a mais, né? Eu acho que deve ser aprovado. Eu preocupo com o endividamento do cidadão, daquele consignado, daquele que tem o cartão de crédito, mas eu acho que ele vai ser aprovado. O alerta que eu faço, então, nesse caso, é que nós todos fiquemos bem conscientes que tomar um consignado ou usar o cartão de crédito no rotativo é assumir dívida. Quanto mais consciente tivermos, não é porque tem a disponibilidade aí, né? Você pega o cartão de crédito, você tem até 4.000 livre para você consumir. Cuidado, você tem esse crédito, mas se você usar, você está devendo. Então, temos que nos conscientizar. Mesmo que venha aí os 10% adicionais, temos que nos conscientizar para fazer o bom uso, porque o endividamento, a pessoa que perde o controle, acaba prejudicando a ele mesmo, acaba prejudicando a família, e esse descontrole não é bom para a saúde da pessoa. E você pode colocar, por exemplo, quais são os pontos que você acha que deve ter alteração no projeto de lei 4.330? A questão dos sindicatos que estão defendendo que mantenha-se o sindicato de origem da empresa tomadora, num primeiro momento parece interessante para esses sindicatos, eu entendo a preocupação deles. Mas no sentido democrático, eu pessoalmente acho que seria um ponto que não é tão interessante pro empregado de maneira geral. Pode ser para o sindicato. Eu sei que o sindicato defende as pessoas, tudo bem, mas eu acho que para o cidadão não vai ser tão interessante se isto acontecer. Eu acho que isso aí vai ser derrubado. Em todo caso, é um ponto importante. Essa questão também que me preocupa, que na Câmara foi retirado da legislação as empresas públicas. Eu acho que ela deve voltar, porque a maioria das terceirizações são governos que fazem, são empresas estatais que fazem. Eu acho que isso deve voltar na legislação para que ela seja ampla, para que ela seja democrática e defenda o terceirizado em qualquer nível de trabalho que ele tenha, ou é no Estado, ou é na iniciativa privada, ou onde que for, né?
Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no Sindipres Entrevista hoje, viu? Eu que agradeço, muito obrigado a vocês. A ANEFAC está à disposição, a gente tem vários estudos que a gente pode corroborar com vocês e estamos à disposição. Aos telespectadores que estavam nos assistindo até agora, o meu muito obrigado. Ok. A todos que nos assistiram, muito obrigada, um grande abraço e até o próximo programa.